A treliça e a videira. Uma reflexão sobre ser igreja. O sermão de hoje é, na verdade, em certa medida, uma continuação, uma extensão da mensagem que nós pregamos na semana passada. Então, se você não estava aqui, eu quero apenas te inteirar de algumas questões importantes que nós tratamos. No domingo passado, desenvolvemos a ideia de que a igreja de Éfeso era o exemplo de uma igreja bem-sucedida que fracassou. Ela era uma igreja bem-sucedida porque tinha qualidades importantes que apontavam para o sucesso. Os irmãos hão de se lembrar, Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, que a igreja de Éfeso era uma igreja comprometida doutrinariamente, uma igreja extremamente envolvida com as atividades, havia participação, uma igreja que estava sofrendo a perseguição, mas demonstrava resiliência. Eles continuaram firmes. Contudo, meus irmãos, aquela igreja também fracassou, porque lhe faltou algo muito básico. E ali Jesus diz: vocês se esqueceram do primeiro amor. Então, na semana passada, nós falamos a respeito de trabalho e de relacionamento. Mais especificamente, do nosso trabalho para Deus e do relacionamento que temos, ou pelo menos que deveríamos ter com Deus. Me lembro de ter dito que o nosso trabalho para Deus precisa necessariamente ser precedido do nosso relacionamento com Deus. E é importante pensar como, infelizmente, a igreja, e aqui propositalmente eu estou generalizando, parece muitas vezes trocar o relacionamento com Deus, que deveria buscar maior intimidade com Ele, pelo trabalho que presta para o reino de Deus. Perceba, irmãos, duas coisas muito importantes, mas uma coisa é necessariamente consequência da outra. Muitas vezes, dissemos na semana passada, que erramos fazendo a coisa certa, mas pelos motivos errados. Erramos porque trabalhamos tanto para o reino de Deus, que nos esquecemos que antes do trabalho, nós precisamos cultivar um relacionamento com Deus. É importante ressaltar, então, que ambas as coisas são extremamente importantes, mas uma é necessariamente resultado ou consequência da outra. O nosso trabalho para Deus é consequência do nosso relacionamento com Deus. De outra forma, será mero ativismo religioso. No domingo anterior, eu comecei o nosso sermão propondo algumas perguntas para os irmãos. E a primeira delas foi a seguinte: você ama a Deus? E eu me alegro em me lembrar que muitas pessoas disseram amém. E eu então mudei um pouco a pergunta, fazendo os irmãos pensar, e fiz a seguinte indagação: você de fato ama a Deus? Ou você apenas trabalha para Deus? Essa é uma reflexão necessária que nós precisamos fazer. E continuando esta temática, a semelhança daquilo que fizemos no último domingo, hoje eu também gostaria de propor alguns questionamentos. Na verdade, irmãos, para ser bem sincero, algumas provocações, para que, com base nestas provocações, nestas perguntas, pudéssemos então refletir a respeito do que esse texto que nós acabamos de ler, da grande comissão, tem a ver com o fato da maneira que nós somos igreja hoje. Então a primeira pergunta é a seguinte: qual a relação entre a treliça e a videira? Qual a relação entre a treliça e a videira? Aliás, você sabe o que é uma treliça? Propositalmente eu pedi para que os meus irmãos midianitas, do Ministério de Mídia da Igreja, mantivesse projetado aquela que foi a arte que nós desenvolvemos para comunicar aos irmãos do que nós trataríamos essa noite. E quando nós olhamos para essa imagem, nós percebemos uma estrutura que dá apoio à planta que está na frente. A treliça, então, é essa estrutura que serve de suporte para o crescimento e desenvolvimento de algumas plantas, majoritariamente trepadeiras. Nós poderíamos usar o próprio exemplo que nós estamos tratando hoje, desde a nossa liturgia, que é o exemplo da vinha, de um pé de uva, mas nós poderíamos falar de chuchu,
poderíamos falar de maracujá e tantas outras plantas que, para se desenvolver e produzir muitos frutos, é necessário uma estrutura que muitas vezes nem aparece tanto, mas é necessário para que esta planta possa crescer, se desenvolver, produzir flores e, consequentemente, produzir bons frutos. Agora sim, depois que ficou claro para os irmãos o que é uma treliça, eu quero mais uma vez perguntar: qual a relação entre a treliça e a videira? Uma outra pergunta: quando você olha para uma treliça vazia, o que você imagina? Quando você vê uma videira e não enxerga uma treliça, qual o primeiro pensamento que vem à sua mente? Quando você olha para uma estrutura que parece vazia de sentido por não existir uma planta para sustentar, o que te vem ao pensamento? Ao olharmos para a treliça, nós podemos concluir uma de duas coisas. Ao olharmos para a treliça vazia, nós podemos concluir, em primeiro lugar, que um dia houve uma planta ali, e como no nosso caso estamos falando de videira, ao olharmos para uma treliça, nós podemos imaginar que um dia houve uma videira que estava atrelada àquela treliça. Ou então, ao olharmos para a treliça vazia, nós podemos entender, existe ali uma treliça que um dia servirá de suporte para uma videira. Em algum momento, alguém vai plantar algo para que essa treliça cumpra o seu papel e tenha sentido. Agora preste atenção, quando nós olhamos para uma videira cheia de folhas, e aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que as folhas demonstram saúde de uma planta. Então imagine você olhando para um pé de uva bonito, cheio de folhas, de flores ou frutos, dependendo da estação. Geralmente nós não ficamos pensando muito a respeito da treliça. Geralmente o que chama a nossa atenção nem é a estrutura que está por detrás daquela belíssima parreira de uva, porque o que de fato nos interessa é a planta, é a saúde da planta, são as belas flores e principalmente os frutos que ela pode oferecer. A ideia é que se constrói treliças para se plantar videiras. E eu quero muito que você guarde esta primeira informação importante no seu coração. Treliças são importantes, treliças são necessárias, mas para que sejam plantadas videiras. E qual a relação da treliça e a videira com a igreja? É esta a reflexão que eu gostaria de propor para os irmãos. Hoje eu quero te convidar a respeito do fato de que a relação entre a treliça e a videira diz muito a respeito de como nós podemos ser igreja, não segundo o pragmatismo dos nossos dias, não segundo as nossas preferências pessoais, mas segundo a beleza da sabedoria bíblica. A treliça e a videira, e a mentalidade do discipulado que muda tudo. É um livro escrito por dois autores australianos, Colin Marshall e Tony Payne, que fala justamente a respeito da relação entre a treliça e a videira, como sendo uma espécie de metáfora aplicada à igreja. E esse livro, irmãos, ele é tão espetacular, mas tão espetacular, que esse não está para empréstimo ainda não, porque eu estou lendo pela terceira vez. E esse livro tem me abençoado muito, irmãos, para me fazer pensar a respeito de discipulado. Certa vez, na Conferência Fiel para Pastores e Líderes, Dr. Mark Dever, o famoso pastor norte-americano, eclesiologista, que trata a respeito de uma igreja saudável, do crescimento da igreja, ele disse algo muito interessante a respeito deste livro. Ele disse que, com certeza, este era o livro mais importante que ele havia lido a respeito do ministério dos crentes. O que Mark Dever estava dizendo
é que tratar da trelice da videira como uma analogia que pode ser aplicada à igreja é falar do sacerdócio universal de todos os crentes e não simplesmente do trabalho do pastor. Ninguém discutiria a importância de uma igreja ser ou estar centrada no Evangelho. Eu imagino que todos nós concordamos com isso. Uma característica vital para uma igreja saudável é esta igreja estar centrada no Evangelho. Contudo, meus irmãos, a minha crítica reside no fato de que muitas vezes nós não pensamos que uma igreja saudável precisa também ser e estar centrada no Evangelho, no que diz respeito à sua forma de ser, de existir e de trabalhar. Então, a centralidade do Evangelho que nós temos na nossa igreja não é revelada apenas pela mensagem que é pregada no púlpito, mas pela maneira que nós vivemos, onde Deus nos colocou. É justamente essa relação dialética entre boa teologia e prática ministerial, vida comum dos crentes. Então, mesmo as igrejas centradas no Evangelho precisam pensar biblicamente acerca do modo que vivemos no corpo de Cristo. Então, irmãos, pense bem. Não basta apenas termos uma mensagem centrada no Evangelho. É necessário que esta mensagem centrada no Evangelho possa nos mover e moldar as nossas atividades com vistas ao cumprimento da nossa missão. E talvez esse seja o nosso maior desafio. Descobrir de fato, ou redescobrir de fato, como cumprir a nossa missão, como cumprir a grande comissão que nos foi designada pelo próprio Jesus. Não basta ser bíblico na mensagem, nós também precisamos ser bíblicos nos métodos, na maneira de viver e de pregar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para um cristão verdadeiro, cristão tradicional, reformado, a mensagem é importante, mas não é apenas a mensagem que é importante também a maneira que os cristãos vivem. Hoje em dia, existem muitos especialistas a respeito de eclesiologia. Eclesiologia é a parte da teologia que estuda a igreja. Existem muitos especialistas, muitos desses de gabinete, que desenvolveram, segundo eles, métodos infalíveis para se ter uma igreja saudável, 10 passos para se ter uma igreja próspera, 208 métodos, estou inventando, 208 métodos para se ter uma igreja que cresce numericamente. E muitas vezes, irmãos, essas coisas parecem dominar a nossa mente, nos fazendo o tempo todo buscar algo novo para nos ajudar a cumprir aquilo que é muito antigo. E perceba, eu não sou contra nós buscarmos interagir com os conhecimentos, com a nossa cultura, para um melhor desenvolvimento da nossa missão. O meu ponto aqui é que muitas vezes nós corremos tanto atrás de novidades revolucionárias que nós simplesmente desconsideramos a sabedoria bíblica em algo que nos parece ser tão simples. Muitas vezes nós complicamos algo que deveria ser simples demais para nós. Não se trata de tornar a mensagem do Evangelho algo simplista. Nós precisamos refletir acerca da herança que a igreja nos legou ao longo desses 2000 anos de desenvolvimento. E apesar das lutas, apesar das dificuldades, das perseguições, a igreja se manteve, se desenvolveu e tem alcançado pessoas mundo afora. Nós precisamos pensar a razão pela qual a gente faz o que faz. Nós precisamos parar, irmãos, em algum momento da nossa caminhada, e na minha caminhada pastoral é esse o momento. Nós precisamos parar e reavaliar as nossas atitudes. Nós precisamos nos reencontrar, irmãos, nos reconectar com a nossa missão, sob pena de estarmos extremamente cansados e sentirmos que falhamos.
porque não alcançamos o nosso objetivo. Nós precisamos pensar a respeito daquilo que é prioridade na igreja. Muitas vezes, coisas importantes tomam todo o nosso tempo. E coisas importantes são importantes. Mas nós precisamos, entre estas coisas importantes, estabelecer o que de fato é prioridade. Nós precisamos nos fazer algumas perguntas necessárias para o nosso desenvolvimento. E eu separei algumas aqui, provocativas, é verdade. Pense comigo, a IPI de Areado é de fato uma igreja centrada no Evangelho? Eu quero que você responda para você mesmo. Porque você, junto com os irmãos que estão com você, comigo, nós somos a IPI de Areado. Olhando para a nossa comunidade, qual a resposta que apresentamos a esta pergunta? Nós somos uma igreja centrada no Evangelho. Nós amamos a palavra de Deus. Nós temos uma teologia centrada na palavra de Deus. Segundo lugar, a estrutura da igreja é mais importante do que as pessoas que fazem parte da igreja. Você costuma prestar mais atenção na cor das paredes do que do irmão que está do seu lado? Muitas vezes, irmãos, nós tendemos a valorizar a estrutura em detrimento de desconsiderar as pessoas. O valor de uma igreja não está nos prédios, nas edificações, mas nas pessoas que constituem a igreja. A administração da igreja, enquanto instituição, a organização. Por acaso, irmãos, será que a administração da igreja não tenha ultrapassado seus limites e se tornado um fim em si mesmo? Nos tornamos burocráticos. Resolvemos questões que estão ligadas às leis civis, quanto à nossa instituição, quanto nós investimos os recursos que são arrecadados, a maneira que nós administramos os bens da igreja, se construímos um prédio, se não construímos, se compramos ventilador ou ar-condicionado. Eu prefiro ar-condicionado. Se nós fazemos outras coisas, nós precisamos parar e pensar e perceber se em algum momento nós não temos trocado coisas importantes por aquilo que é essencial. A forma de sermos igreja é moldada pela Bíblia ou pelas nossas preferências pessoais? São perguntas que nós precisamos começar a responder a partir de hoje. E quando nós nos voltamos para o nosso texto, e esse texto da Grande Comissão é extremamente conhecido da maioria dos cristãos, neste texto está de forma muito clara a missão que Jesus deu à igreja. Mas é muito interessante perceber que o texto da Grande Comissão não é apenas uma missão que a igreja precisa desenvolver. Ao mesmo tempo que Jesus nos deu uma missão, Ele também nos deu uma promessa. E eu quero te convidar a pensar a respeito disso, da nossa missão. Qual é de fato o nosso papel aqui, irmãos? Por que que nós estamos aqui? Por que que nós somos membros dessa igreja ou de outra igreja evangélica? E por fim, a promessa que Jesus fez à sua igreja, que nos ajuda no cumprimento da nossa missão. Eu gostaria de chamar a sua atenção para essas duas informações extremamente importantes. Falando do livro, certo dia, um dos autores, no caso Tom Paine, ele estava na sua casa e ele observou uma treliça. Já sabemos o que é uma treliça. Era uma treliça bonita, novinha. E quando ele viu aquela treliça ali, contemplando, ele disse: eu queria ter feito essa treliça. Eu queria ter sido o autor ou quem comprou essa treliça. Ela é muito linda. E entre a contemplação daquela treliça vazia, bonita, ele resolveu olhar para fora, no jardim da sua casa. E foi então que ele viu uma outra treliça. Essa já bem velhinha. Estava meio que ofuscada por um jasmim extremamente belo. E foi esse o insight que Paine teve, quando ele pensou que a igreja ou as igrejas são uma mistura de treliça e de videira, de vida do evangelho
com estrutura que possibilita a pregação do evangelho. Então, meus irmãos, qual seria a diferença entre a treliça e a videira na igreja? Como nós podemos aplicar essa metáfora descrita pelos autores, considerando o texto que nós acabamos de ler à nossa vida? A treliça é o suporte, a estrutura, enquanto a videira, assim como no texto que nós lemos, não por acaso, pelo presbítero Davi, de João 15, é a vida em Cristo, é o próprio Cristo, é a igreja de Cristo, nós somos os ramos dessa videira. Nenhuma videira vai muito longe se não tiver uma estrutura. Penso que às vezes erramos quando desprezamos totalmente a treliça, ou seja, quando nós achamos que estrutura não é importante, organização não é importante, que planejamento, orçamento não são coisas importantes. Quando achamos que estas coisas que dão suporte não são importantes para o desenvolvimento da vida na videira. Contudo, nós não podemos cair no erro de achar que a estrutura é mais importante do que a vida na videira. O prédio, os prédios, os bens, os recursos não são mais importantes do que as pessoas. As nossas atividades, os ensaios, as reuniões não são mais importantes do que as pessoas. E muitas vezes esse é o nosso erro. Nós estamos extremamente cansados, correndo de um lado para o outro, fazendo coisas importantes, mas deixando de fazer coisas que deveriam ser prioridade. Em outras palavras, irmãos, o templo, os aparelhos, o microfone, os ventiladores, os bens da igreja são importantes para o desenvolvimento da igreja, mas apenas na medida que eles servem à igreja. Porque senão, irmãos, do que nos adiantaria ter um templo como esse no centro da cidade, se não houvessem pessoas aqui? Seria um tremendo elefante branco. Do que nos adiantaria, irmãos, termos recursos, milhares de recursos na conta bancária, se esses recursos não fossem investidos na pregação do evangelho, na assistência dos necessitados? Do que nos adiantaria fazer da estrutura um fim último para a igreja? A treliça é importante para o desenvolvimento dos trabalhos da igreja. A estrutura é sempre um meio e nunca a finalidade na igreja. E se por um lado, irmãos, a treliça é a estrutura, a videira é composta por vida. A videira é aqui demonstrada como sendo o ministério da igreja. E quando nós olhamos para o nosso texto, está muito claro para nós o que é o ministério da igreja. Embora a treliça seja importante, é preciso sempre lembrar que a vida está na videira e não na treliça. Embora o prédio, os bens sejam importantes, o alvo da igreja será sempre as pessoas. O fundamental na igreja não é a treliça, mas a videira. Existem igrejas que possuem muito pouco de treliça, assim como existem, infelizmente, algumas treliças que têm muito pouco de videira. E nós precisamos encontrar um meio termo. Nós precisamos aprender a valorizar e a fazer uso da treliça, mas tendo em mente que o nosso foco é a videira, são as pessoas. A videira, irmãos, é o trabalho da igreja. A videira está descrito no texto que nós acabamos de ler, é pregar o evangelho, é fazer discípulos. Então, se você está procurando uma razão de ser para fazer parte de uma igreja de Jesus, entenda de uma vez por todas, você existe para a glória de Deus, e você glorifica a Deus fazendo discípulos. A sua missão é glorificar a Deus fazendo discípulos. A obra da videira é ver as pessoas sendo transformadas pela mensagem do evangelho, e de maneira cíclica enviando essas pessoas para que outras pessoas sejam alcançadas, para que esta videira possa sempre produzir mais e mais frutos. É vida de discipulado. Então note, irmãos, como o texto que nós lemos fala que a igreja está recebendo uma missão a partir da vida na videira que é Cristo. Cristo está nos mostrando
qual é a nossa razão de ser. E este é um ministério no qual todos nós fomos chamados. O ministério de fazer discípulos. Nós não temos lá muita dificuldade em compreender que a grande comissão não é uma opção. É um imperativo de Jesus para a igreja. Nós, quando olhamos esse texto, percebemos que Jesus não está perguntando, igreja, se um dia vocês desejarem, façam isso. Nós percebemos muito claramente que o texto é um imperativo de Jesus. Nós percebemos tratar-se de uma ordem de Jesus, uma missão. Contudo, irmãos, e esse é o meu ponto aqui, muitas vezes nós colocamos o nosso foco naquilo que é menos importante. Destaco, grifo, menos importante, não desnecessário, menos importante. Nós gastamos muito tempo, muitos argumentos acerca do que significa o ID. Nós falamos muito a respeito de ir, de pregar o evangelho, e isso é importante. Mas nós nos esquecemos muitas vezes de que o mais importante nesse texto é fazer discípulos. Nós precisamos ir para fazer discípulos. Ir é o meio pelo qual a nossa vida se revela às outras pessoas. E fazer discípulo é a nossa missão como igreja. Porque percebe, irmãos, não basta apenas ir. É necessário ir e fazer discípulos. Não pecamos apenas quando deixamos de ir. Nós também pecamos quando, apesar de irmos, trabalharmos, sermos ativos, participarmos das atividades, frequentarmos reuniões, fazermos partes de comissões, cantarmos no louvor, sermos oficiais da igreja, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios. Mas apesar de ir, nós não fazemos discípulos. Algo de errado não está certo nessa equação. Então a nossa missão primordial é fazer discípulos, e nós precisamos pensar acerca de como isso acontece. Nós precisamos parar e pensar, então pastor, como a gente faz discípulo? O que significa o discipulado? Porque às vezes nós temos a falsa impressão que fazer discípulo é tipo ministrar um mini curso de